Vocês podem até fazer perguntas para os colegas também. Tá bom? Vamos lá. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens aqui no estúdio da Trianon, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify. Acesse também o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Eu apresento a partir de agora os participantes desta edição de hoje, do Gente que Fala. Você vê aqui à minha esquerda, doutora Ariela Rassegal Galvão dos Santos. Ela é médica psiquiatra, especialista em dependência química, ambulatório médico AME, do bairro de Vila Maria. Seja bem-vinda, doutora Ariela. Obrigada. Também conosco, aqui à minha esquerda, o doutor Luciano Neri, custódio não alcoólico de Alcoólicos Anônimos. Doutor Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado. Também conosco, agora passando aqui para a minha direita, Nilce Totino. Ela é secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon do Brasil. Seja bem-vinda, Nilce. Muito obrigada, uma boa tarde. Uma honra estar aqui participando com vocês. Prazer é todo nosso. E fechando a nossa bancada do Gente que Fala de hoje, Fábio Antunes, terapeuta integrativo, aqui à minha direita, coordenador de grupos de sobriedade do Amor Exigente. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e espero sanar as dúvidas e a gente ter um bom bate-papo aí para os nossos ouvintes. Vamos lá, seguindo aqui com o primeiro tema da nossa bancada. A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil, segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. A pesquisa da Fiocruz aponta que 7,7% dos brasileiros já usaram maconha ao menos uma vez na vida. A segunda droga com maior consumo no país é a cocaína, 3,1%. Pesquisadores também destacaram números preocupantes relacionados ao uso do crack, cujo consumo segue crescendo e já atinge 1% da população. Doutora Ariela, o fato é que a maconha, 7,7% dos brasileiros já usaram essa substância ao menos uma vez na vida. O fato é que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Não é correto? A maconha, a gente tem uma prevalência, como você já falou, de 7%, mas a gente também tem situações em relação à dependência da maconha, né? Então, a gente tem aí cerca de 1 milhão de brasileiros, né, segundo o levantamento do LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, e esse é um assunto que ele é muito importante para a população. A gente tem muita informação, né, que às vezes confunde a cabeça da população em relação a fazer mal ou não, né? Mas a gente tem situações independente dessa substância, faz mal para a vida dela, faz mal para o relacionamento com os familiares, a produtividade no trabalho, e ela precisa de tratamento. Então, a gente, como representante da saúde pública, a gente precisa estar atento, né, a essas informações e ter muito cuidado quando a gente recebe informações de que a maconha não faz mal, tudo bem usar maconha, né, porque... Como é importante isso, hein, doutora? Porque muitas pessoas que fazem a utilização falam que não faz mal e que não vicia, que é uma droga natural. E olha como é importante o que ele está falando para nós, Mauro, porque a maioria dos jovens que chega ao grupo de Amor Exigente acha que não tem problema com a dependência química, porque só utiliza maconha. E também o fato de que puxa o álcool, não é isso, doutor Luciano? Levando em consideração principalmente o uso do álcool, muitas das vezes é o contrário até. A pessoa inicia o uso através do álcool e com o passar do tempo ele passa... Tem uma via para lá e uma via para cá. Isso, exatamente. Tem esses dois lados aí. Tem muitas pessoas que fazem uso de álcool e só quando fazem o uso do álcool acabam consumindo outro tipo de substância. Aliás, para dar uma estabilizada, né? Sim. Entre uma usada e outra, é necessário
o álcool, né? E isso confunde também os familiares, que não sabem como lidar. Às vezes dão mais importância à questão da maconha ou da própria droga e esquece que o álcool está ali agindo de uma forma muito sutil e tão devastadora quanto qualquer outra substância química. Doutora Ariela, por que as famílias estão perdendo um pouco a mão desse problema da dependência química, os pais em relação aos filhos? Como é que o poder público está olhando esse aspecto? Bom, são vários os motivos, né? Então, assim, a gente tem, primeiro, a questão do acesso, né, às drogas. Então, a gente... É muito claro isso, quanto que a gente tem um aumento do país, em regiões mais periféricas, né? Então isso vai fazendo com que, aumentando a possibilidade de acesso, né, a gente tenha uma possibilidade de um consumo maior, né? Além disso, o uso de substância, ele entra muito quando a gente tem algo na vida da pessoa que a maioria das vezes, né, não está bem. Então, às vezes, a gente tem uma situação de vulnerabilidade, ou a pessoa que perdeu o emprego, ou a pessoa que está com problema na família, né? Então, assim, a gente tem vários problemas sociais que faz com que a pessoa se afaste da família, se afaste de um esporte, se afaste de algo que ela ame na vida, e isso vai fazendo com que ela fique mais propensa em buscar algo para aliviar aquela angústia, aliviar aquele sofrimento, né? Então, são vários motivos que a gente que a gente tem que se preocupar para resgatar um pouco a questão da saúde, né? E evitar aí esse aumento dessa prevalência que, infelizmente, cada ano que passa, a gente tem percebido um aumento, né? No entanto, doutora, a família também fica bastante adoecida e não sabe exatamente como lidar com tudo isso. Sim. Muitas vezes é mais fácil iniciar, por exemplo, o uso de álcool dentro da própria casa, né? Promover os grandes esquentas que a gente conhece atualmente, para que supostamente eles estejam no controle, coisa que eles não têm controle nenhum, né? Porque se acredita que realmente é uma doença, nem todos vão desenvolver a dependência, mas, no entanto, o álcool fará um grande estrago, principalmente nas famílias e nos adolescentes atualmente. O Nilce, vamos falar um pouquinho sobre as entidades das quais todos vocês fazem parte. Nilce, você é secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon do Brasil. O que é Al-Anon do Brasil? O Al-Anon é uma associação que trabalha em parceria, paralelo a Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos cuida, ajuda, dá apoio ao dependente do álcool. E o Al-Anon apoia, troca experiência, força, leva uma mensagem de esperança para esses familiares que convivem com a doença do alcoolismo. Principalmente os seus efeitos. A família fixa quanto o dependente, tão maluco quanto nós costumamos dizer que o alcoólico bebe e a família fica tonta, pela disfuncionalidade que proporciona. E o Al-Anon surgiu nos Estados Unidos em 1951, quando duas mulheres perceberam que tudo que elas queriam era que os maridos tivessem parado de beber. Eles realmente pararam de beber, mas as suas vidas não estavam bem. E isto chegou no Brasil em 1965 e funciona até hoje, assim como no mundo todo. Temos mais de 24 mil grupos espalhados pelo mundo, dando apoio a essas famílias para que elas possam entender a dinâmica. Como familiar, inclusive o Fábio pode até completar isso, como é que o familiar complica a vida do dependente do álcool. Antes disso, Fábio, fala um pouquinho, você é coordenador geral de grupos de sobriedade do Amor Exigente. O que é a entidade? Aí na sequência a pergunta da Nilce. Bom, o Amor Exigente é um grupo de mútua ajuda, né, para familiares. Inicialmente era para trazer qualidade de vida às famílias e, devido a essa problemática que nós temos no nosso país, acabou se tornando referência no acolhimento dessas famílias por não ter uma estrutura que recebesse, né? O que mais dificulta nós como entidade é a divulgação. Se não se divulga o Al-Anon, se não se divulga o Amor Exigente, muitas famílias não sabem aonde buscar ajuda
porque é muito difícil de encontrar. E o Amor Exigente, ao longo dos anos, de 84 para cá, vem fazendo esse acolhimento das famílias e através de uma metodologia de qualidade de vida, proporcionando que eles tenham uma qualidade de vida melhor em lidar tanto com os dependentes de álcool e droga, como outras questões que nos procuram para fazer prevenção, para fazer a aplicação da metodologia para casos de controle e educação familiar em outras instituições. Então, o Amor Exigente ele vem para ajudar as famílias a se organizarem melhor e também ajudar nessa questão em lidar com a dependência química dentro de casa, que em muitas é difícil de conseguir ajudar. E como esse ponto levantado pela Nilce? Esse ponto é porque as famílias ficam muito disfuncionais e se ela não consegue uma ajuda necessária, ela acaba sendo facilitadora e não uma força de ajuda para esse dependente. Se a Ariela trata um dependente no AME e essa família não recebe um suporte adequado, vai ser um pouco precária a evolução desse paciente, porque ele precisa da ajuda da família também, e se a família não está de acordo ou não entende, né? Ou não desse entendimento e dessa recuperação, a gente fica enxugando gelo. Então é muito importante as famílias ir buscarem ajuda, e a gente ouve muito isso, né? Mas ele que usa, não é... O problema é dele, que ele bebe, que usa, eu não tenho nada com isso. Mas é a família. E quando a gente avalia a família brasileira, gerações e gerações já vem sofrendo o abuso de álcool e outras drogas, e essa codependência que a gente está falando, que é o familiar, vem de gerações, e não é de agora, né? Aí um pai chega e fala, mas eu bebo há 30 anos... e eu não precisei de internação, e meu filho vem fumar maconha e... Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu consegui trabalhar, mas a doença foi progredindo nessa família, e se não precisa, não tiver um auxílio terapêutico para melhorar isso, vai dificultar muito a qualidade de vida dessa família, e essa desestrutura vai ter continuidade, né? E vai dificultar as próximas gerações que vai vir nessa própria família. Mauro, é muito importante que os ouvintes entendam que nós aqui, como Amor Exigente, Alanon, Alcoólicos Anônimos, não disputamos, né? Nós trabalhamos em conjunto. O foco, muito bem colocado pelo Fábio, do Amor Exigente, a questão da prevenção, de já trabalhar a prevenção, a Alanon e Alcoólicos Anônimos já atua quando a doença já está instalada. Exatamente. Quando ela está, vamos dizer, no auge da sua atuação como família. Mas quem entre todos, o Exigente costuma indicar para a gente, porque tem princípios que trabalham de uma forma mais direta, mais exigente, como o próprio amor, como o próprio nome diz. E nós já trabalhamos com essa questão da esperança, de levar também uma qualidade de vida sempre ao lado de Alcoólicos Anônimos. Em aspecto, Nilce, de que não há uma disputa, há uma composição entre as entidades. Quero jogar aqui para a doutora Ariela, que esse é um desafio do poder público, chegar na família. Você vai tratar o dependente químico, mas você tem que ter a família. Sim. E aí você tem esse cobertor das entidades para poder fazer esse trabalho. É extremamente importante, né, essa parceria, porque como mesmo a Nilce trouxe, né, e também a gente, quando a gente faz... O dependente, ele chega e a gente faz um plano terapêutico de tratamento. Esse plano terapêutico, ele não se encerra ali na consulta, né? Porque a gente precisa mudança de hábitos, mudanças de rotina dentro da vida dessa pessoa, e essas rotinas estão completamente interligadas com as pessoas mais próximas, né? Então, tem hábitos, assim, muitas vezes a família, ela não sabe
como agir, e ela tem dificuldade de compreender que aquela atitude que a pessoa acha que está ajudando, às vezes pode até estar prejudicando e fazendo com que a pessoa tenha um gatilho, uma vontade de usar novamente aquela substância, e então por isso que precisa ser trabalhado, né? No ambulatório no qual eu coordeno, a gente presta um serviço público, né? E é muito importante o trabalho das entidades para que esse usuário de substâncias ele chegue ao tratamento. Porque o que é mais difícil é a pessoa reconhecer que tem um problema. Uma vez que ela reconhece um problema, é muito difícil ela chegar no local, porque às vezes ela reconhece e não sabe onde buscar ajuda, né? Então, é por isso que é tão importante o trabalho desses grupos, né? Uma família bem preparada, aliás, que conhece, sim. que tem condição de ajudar Aliás, melhor. no setor público, o AMI é um dos melhores equipamentos que eu já conheci para tratar a dependência química. Deveria ter em cidades e em localidades um equipamento desse. Agora, Nós já fizemos um grande progresso, né, Fábio? Sim. com o doutor Luciano Neri, custódio não alcoólico de Alcoólicos Anônimos, o que é este título, doutor? Na verdade, o Alcoólicos Anônimos ele tem como alguns princípios e tradições. Uma das tradições, uma forma é sempre para representar Alcoólicos Anônimos em redes sociais, em rádio, TV, e historicamente sempre são membros não alcoólicos, pessoas que apoiam e acreditam na mensagem, nas tradições, nos princípios de Alcoólicos Anônimos. Por isso não alcoólico. Então, existe dentro da estrutura de Alcoólicos Anônimos algumas pessoas que não tiveram problema com álcool, mas apoiam a causa. Existem diversos exemplos ao longo da história. Eu faço parte dessa turma que acredita na mensagem de Alcoólicos Anônimos. Há quanto tempo? A sua especialidade qual que é? Eu sou advogado. Hum. Eu conheço Alcoólicos Anônimos praticamente desde a minha infância. Muitos familiares que já passaram dentro dos grupos de Alcoólicos Anônimos. Entretanto, esse ano eu passei a ser custódio, classe A, né, como nós chamamos lá, que é o custódio não alcoólico. Só que há aproximadamente 10 anos eu venho trabalhando dentro da estrutura de Alcoólicos Anônimos, frequentando alguns grupos, falando de alguns assuntos lá entre eles. É uma forma até bacana de lidar com algumas situações. Bom, então o doutor Luciano Neri é advogado, o Fábio Antunes é terapeuta integrativo. Nilce, qual que é a sua profissão? Eu sou cientista política. Ou seja, a gente tem aí uma gama de profissionais de áreas diferentes que não tem nada a ver com a medicina, enfim, né? Trabalhando nesse cobertor por meio dessas entidades para fazer o apoio a quem tem a dependência química. Exatamente. Essa é a receita. Sim. Bom, gente, a gente tem aqui o seguinte: entrou em vigor em 2019 no Brasil a nova Política Nacional de Drogas, que traz duas orientações que alteram de forma radical as metodologias até então seguidas nessa área. Uma delas introduz a internação voluntária no sistema de assistência à dependência química, e a outra declara que o país abandona o tratamento pela redução de danos e oficializa o princípio da abstinência para os tratamentos. A questão da redução, vocês concordam com isso? Eu acho essa questão da redução de danos, principalmente em relação ao álcool, porque como nós falamos, alguns efeitos na família, algumas atitudes que a família tem, como, por exemplo, a negação. Então, é sempre só um pouquinho, é só uma cervejinha, é só um copinho, é só um pouquinho, tudo é inho para a família. E entender que um doente alcoólico, uma pessoa que é portador dessa doença, que tem um aspecto físico, um aspecto mental, um aspecto espiritual na questão de relacionamento, porque é uma doença de relacionamento, é muito importante. Não como a mensagem de Alcoólicos Anônimos, é só beber. Né? Não é um pouquinho, né? Às vezes, no começo, um membro de Alcoólicos Anônimos precisa de que seja só por uma hora, por meia hora, até que consiga entender e lidar com essa compulsão que o álcool causa. Então, a família precisa entender que não adianta reduzir danos. E mesmo em relação a qualquer outras drogas, não fuma maconha, mas bebe.
não mudou a dependência, ou a compulsão, ou o modo de se relacionar com a vida, não é? Que vai trazer muita confusão para aquela família, vai trazer uma perspectiva totalmente distorcida do que é ser responsável. Fábio, redução de danos. Bom, eu tenho um pensamento bem individual sobre a redução de danos. Eu acredito que a metodologia de redução de danos ela tem que ser aplicada a não dependentes, para se aplicar na prevenção, de forma preventiva e com orientação. Não acredito que você pegar um dependente e transferir droga, tentar reduzir, porque com certeza ele tentou fazer essa redução por conta Sozinho, própria e teve dificuldade e aí passa a não acreditar. Então, a forma de se conquistar a abstinência, aliás, a metodologia de redução de danos, o final era a abstinência, porém, em muitas instituições não se chegava a esse final, né? E aí o próprio do serviço acreditando do serviço porque ele não tinha uma evolução positiva. E com essa mudança, quando o profissional da saúde consegue avaliar adequadamente e encaminhar para conseguir identificar, esse caso é uma internação voluntária, esse caso vai precisar de uma internação involuntária, esse caso vai precisar de uma compulsória porque ele está em possibilidade de risco à saúde e à saúde de familiares. Então, acabou dando uma força maior para o serviço conseguir fazer o atendimento mais qualificado relacionado à necessidade desse paciente, desse usuário. Fábio, eu tenho a nota aqui, o Amor Exigente, que é a sua entidade, trabalha desestimulando a experimentação, o uso ou abuso do tabaco, do álcool e de outras drogas, assim como luta contra tudo que torna os jovens vulneráveis, expostos à violência, aos crimes, etc. Como é que se dá esse trabalho de prevenção? Bom, esse trabalho de prevenção é de forma de orientação, né? Nós temos dentro do Amor Exigente um programa chama Educaê, que é um trabalho de 15 encontros em muitas cidades. Já está sendo aplicado dentro até das escolas, com os professores e tudo. 15 encontros, vai aplicar a metodologia de Amor Exigente e vai conseguir transformá-lo em orientadores para ajudar as crianças e os familiares a melhorar a qualidade de vida e entender que nós não precisamos das substâncias para suplementar a ausência de prazer, a ausência de familiares. Então, dentro do Amor Exigente, existem algumas ramificações para dar em determinadas situações às famílias. Uma delas outra é o Amor Exigentinho, que dentro dos grupos, ao longo dos anos, se percebeu que ou o dependente que frequentava o grupo de sobriedade ou familiar tinha uma dificuldade porque tinha que levar criança. E o Amor Exigentinho foi criado e esses grupos de forma lúdica com essas crianças para conseguir minimizar os efeitos ocasionados pela dependência do familiar. Doutora Ariela, o que seria um público eficiente de prevenção? Porque quando o problema chega para vocês, já está instalado, evidentemente, e aí é tudo muito mais difícil, porque aí já é o tratamento de fato. Seria um programa público que envolve uma complexidade de vários setores, né? Então, quando a gente está falando de uso de substância, como eu já falei anteriormente, a gente precisa pensar que esse uso
ele entra em várias situações. Então, assim, a parte da educação é muito importante. Então, programas que possam envolver a questão da prevenção do uso de substância nas escolas, segurança pública e a saúde também. Então, são programas que precisam estar interligados, né, nessa prevenção, e a gente precisa falar sobre a substância química, o uso de substância, em locais onde a gente sabe que pode ter o acesso, pode ter esse consumo, não só durante o atendimento ou quando a família já tem algo instalado, né? Então, então hoje, isso que a gente está fazendo, conversando sobre o assunto, conversando sobre o que pode ser algo de risco, né? Então, a gente fala muito pouco de comportamento de risco para desenvolver uma dependência, né? Então, isso é algo que a gente precisa também trabalhar com a população. Então, quando é que esse consumo, que é tudo inho, que a gente vai falando, Sim. coisa pouquinho, né? Quando que isso pode ser um problema? Tem que pôr no superlativo, né? Sim, sim. Então, isso tem que ser mais falado, né? Principalmente em relação ao álcool, né? Porque o álcool, em relação a programas de saúde pública, é o que a gente mais tem problema em relação à prevalência, à dependência, óbvio, né? Ele é porta de entrada, né? O crack é grave, né? Mas, assim, em relação à prevalência, a gente tem aí 6 a 7% da população brasileira dependente, doente pelo uso de álcool. Isso é muito grave. A gente tem um crescimento muito grande, principalmente no sexo feminino, né, desse consumo em adolescentes, né? Então, a gente precisa pensar em como é que a gente torna algo natural que não é natural. Né, o quanto que esse consumo de álcool relacionado a tudo que a gente tem de relação interpessoal, né, em finais de semana, em jogos de futebol com os amigos, o quanto que isso a gente precisa refletir que pode sim ser algo de um risco para... Não é mais no final de semana. É a semana toda. Você passar em Exatamente. qualquer local, os bares estão cheios. O local da sede do Alanô aqui em São Paulo, que é no centro da cidade, ali próximo ao Teatro Municipal, é de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não vejo porque eu não estou lá, mas é de segunda a sexta. Aquilo lotado de jovens, meninas, né? Todos os dias e especialmente agora estamos em pleno carnaval, momento de folia. A nota aqui é a seguinte: o livre consumo de álcool e drogas por adolescentes no carnaval acendeu um alerta. Segundo a Polícia Militar, no ano passado, durante os desfiles dos blocos de rua de São Paulo, 54% dos acolhimentos feitos pelo SAMU estavam relacionados a ocorrências de uso de bebidas alcoólicas e drogas em foliões, vejam só, de 10 a 14 anos de idade. No ano passado, né, a Operação Carnaval Mais Seguro apreendeu mais de 1 tonelada de drogas em 2 semanas. Doutor Luciano, como é que a sua entidade observa este momento especificamente? A Nilce falou, a Ariela falou, né, finais de semana, a Nilce falou todos os dias, eu estou incluindo aqui o Carnaval. Estamos no meio dele, né? Bom, o Alcoólicos Anônimos, ele tenta, de uma certa forma, ajudar a pessoa que já sofre com alcoolismo. E principalmente nessa época, durante o período de carnaval, existem muitos grupos que fazem maratonas, trabalhos especiais para atender esse público que, de repente, eu tenho alguns indicadores que no nosso site, toda segunda-feira é o dia que tem mais acesso. Após o Natal, é outro pico de acesso. Após o Ano Novo, outro pico de acesso. No Carnaval, é o recorde de acesso. Passou o período de Carnaval, é o período que a gente tem mais acesso de pessoas interessados, porque familiares começam a acessar as redes, porque eles precisam fazer alguma coisa para essa pessoa que está sofrendo com o uso de álcool. Então, durante esse período, nós temos um telefone 24 horas à disposição de toda a população. Se conhecer alguém, tiver alguém para indicar, nós vamos ter o prazer de recebê-los durante esse período, diversas maratonas, diversos eventos, tudo para tentar, de uma certa forma, ajudar a pessoa que está sofrendo com o alcoolismo. Eu quero colocar aqui na nossa conversa, na nossa bancada agora, o Rodolfo Yamauchi,
O Rodolfo Yamauchi, assim como a doutora Ariela, é especialista em dependência química, ele também faz parte do Ambulatório Médico de Especialidades AME, né, da Vila Maria. Doutor Rodolfo, a sua especialidade é? Então, psicologia, dependência química, né? E esse momento do carnaval, nós estamos bem no meio dele, os blocos aí a toda e o consumo de álcool e drogas. No ambulatório, né, falando do local onde eu trabalho, na verdade a gente tem vários cenários, né? A gente são sempre atendimentos agendados, né? Então, nessa época a gente vê pessoas pacientes que faltam às consultas, né, nesses períodos, pacientes que estavam abstinentes e recaem, né, logo após esse período. Então temos esses tipos de cenários, né, mas é sempre qualquer período grande de festas acaba sendo essa situação, esse cenário que a gente observa, né. Gente, eu quero repercutir com vocês esse dado que eu li há pouco: 54% dos acolhimentos feitos pelo SAMU durante os desfiles, os blocos de rua de São Paulo no ano passado estavam relacionados a ocorrências de abuso de bebidas alcoólicas e drogas em crianças de 10 a 14 anos de idade. O que está acontecendo? Está acontecendo que está muito fácil, né? Muito fácil, muito disponível a bebida alcoólica. Nós temos uma lei tentando entrar em vigor para que seja proibido, por exemplo, a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas no Brasil, assim como foi feito com cigarro, que deu uma repercussão muito boa. Estamos lutando para isso. O Alanon não está ligado nessa questão. O Alanon não vai apoiar efetivamente, mas vai entender que é extremamente importante para as famílias compreenderem. Se é importante, por que não vai apoiar? Porque nós temos uma das nossas tradições que não apoiamos essa questão de fora, nós não vamos nos envolver. Nós estamos entendendo que isso é importante, mas nós não vamos estar lá levantando a mão. Isso faz parte de uma tradição de Al-Anon, assim como de Alcoólicos Anônimos, mas não quer dizer que a gente não deixe de trabalhar e entender que isso é extremamente importante para as famílias. O nosso trabalho nesse momento assim como Alcoólicos Anônimos, estar disponível para a população para que a gente trabalhe diretamente com eles, né? Diferente, por exemplo, de Amor Exigente, né, Sim. Fábio? E essa questão das crianças estarem envolvidas. Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem que será vendido drinks, gelos prontos. O empresário estava todo feliz que já vende, já tira lá, e a pessoa... um gelinho, sei lá. Eu falei, Então, assim, cada vez facilita-se mais esse acesso para esses jovens. A família teve uma mudança nas relações muito importante. A família deixou de ser uma célula importante na educação. Hoje se pode tudo, né? Hoje é tudo. Todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever. E isto distanciou muito os pais em relação à educação. Por exemplo, quando os grupos familiares Al-Anon chegaram ao Brasil e trouxeram a latim, que é para filhos, os familiares obrigavam, olha, você tem que ir conhecer como é que funciona para você perceber a sua doença. Hoje, nós temos poucos grupos voltados para esses adolescentes, porque eles não estão interessados em ouvir, em participar dessas questões. Não tem aderência, né? Não, está muito difícil. Na Como própria criar escola, aderência? Na própria educação também, né? A dificuldade principalmente os jovens que estão criando uma autonomia mais cedo, né? E acaba... Sem responsabilidade, né, Fábio? Sem responsabilidade, e ele acaba... Já tem seu celular logo cedo. Exatamente, e aí ele acaba acreditando que não é dessa forma que vai ajudar eles com as dificuldades, e aí o que acontece? Ele vai cedo para a rua pelo outro usuário, né? O álcool já está instalado dentro de casa, ele já tem essa facilidade de inserção do álcool na estrutura, e depois ele passa a ter a facilidade na rua, né? E quando mudou um pouco da nossa cultura aqui de ampliar esses blocos de carnaval que ocorreu em São Paulo, acabou facilitando ainda mais.
E eles estão associando a diversão com o abuso dessa substância. E isso é uma dificuldade muito grande para nós. Por quê? Porque eles não estão vendo o risco, que é natural no jovem, mas o índice de acidentes, que não foi colocado aí, mas foi colocado o índice de procura pelo SAMU, mas o índice de acidentes é muito maior, o índice de gravidez precoce, o índice de doenças sexualmente transmissíveis. É um combo aí, né? Sim, não veio só o abuso da substância, mas veio toda uma série de causas aí que ocorreu e muitas delas traumatizantes que pode pegar esses jovens aí e deixar para o resto da vida aí com... Doutor Luciano, tentar entender aqui, Alcoólicos Anônimos, antigamente a gente ouvia falar muito sobre o termo alcoólatra, e hoje o que é a diferença entre o alcoólatra e o alcoólico? Ou é uma questão de usar um termo politicamente correto? Na verdade, além do politicamente correto, Alcoólico Anônimo tem uma tradição também por trás de tudo isso. Há anos se fala sobre alguns termos são técnicos, médicos, e os Alcoólicos Anônimos vêm há anos já usando essa nomenclatura, usando esse nome ali de uma certa forma. Então, para questões médicas, tem as suas diferenças. Mas para a questão do entendimento da população, o alcoólico é um termo que já está gravado dentro de uma tradição também. Alcoólicos Anônimos está envolto de muita tradição. É uma irmandade, né? Uma entidade onde pessoas que estão ali, e tem algumas pessoas que estão há anos, outras entrando agora. Popularizado. Mas para questões médicas, eu acho que até os doutores estão aqui, pode explicar melhor, né, essa questão. Da diferença alcoolista, então existe uma variedade de termos, alcodito, então cada lugar você vai conversar com uma pessoa ou outra, já ouvi até esse termo, drogadito. Exatamente. E tudo isso vai depender até do ambiente. Dentro do Alcoólicos Anônimos, essa tradição veio lá do começo, então até para não criar, depois de repente muda o nome, porque essa terminologia, um novo médico criou uma nova terminologia que foi aceita entre eles, só que o Alcoólicos Anônimos mantém ali essa forma, uma forma de identidade também, uma forma de preservar o início, né, tudo da forma que aconteceu. Eu acho que talvez os doutores aqui seriam mais... As tradições de Alcoólicos Anônimos era para proteger exatamente Alcoólicos Anônimos das divergências, das inovações, né? Das divergências públicas, das controvérsias públicas. Eu queria entender com o Dr. Rodolfo a importância desses conceitos, né, desses que o Dr. Luciano falou. Uhum. Bom, assim, a gente pensando, a gente usa esses termos científicos, né? Mas o termo que a gente usa é dependente químico, né? Dependente do álcool. Mas, assim, a gente entende também que tem questões culturais, né? Antigamente, há décadas atrás, até se usava o termo toxicômano, né? É verdade. E então isso vai mudando com a cultura também, assim como hoje, né, se torna pejorativo você falar aidético, né? Então você fala portador do vírus HIV. Então é uma questão cultural também, onde vai mudando as nomenclaturas, como ele disse, né? Mas em essência a gente está falando da mesma coisa. Mas isso, de que maneira facilita o trabalho de vocês? A gente tem... Essa simplificação, digamos assim, né? Uhum. Na verdade, eu particularmente, quando eu estou em contato com o paciente familiar, eu tento me aproximar deles dentro da linguagem deles, né? Mas a gente também busca sempre falar de uma linguagem técnica, né? Quando viável, porque às vezes fica muito formal, né? Sim. Fica uma coisa muito, às vezes, distanciada. Então, na verdade, quando a gente está em contato com o grande público, a gente tem que estar o mais próximo possível, né? Numa linguagem que as pessoas entendam. Os tem que ter se modificado ao longo dos anos, mas a doença continua exatamente igual. Tão devastadora, tão devastadora quanto desde sempre, né? Ainda em cima daquela questão do 54% dos acolhimentos feitos pelo SAMU relacionados à bebida alcoólica e droga em folhões de 10 a 14 anos de idade, um outro aspecto aqui ligado à criança, que é o crack.
Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz diz que 50 mil crianças e adolescentes fumam crack no Brasil. Para especialistas, o usuário de crack se expõe mais ao risco da dependência porque utiliza a droga com mais frequência, em maior quantidade e tem mais sensibilidade aos efeitos da substância. Doutor Rodolfo, lá no Ambulatório Médico de Especialidades de Vila Maria, qual é a gravidade dos atendimentos lá em relação ao crack em crianças? Bom, com crianças eu não me lembro de ter atendido nenhuma, assim, né? Com adolescente jovem, majoritariamente vai ter álcool, né? Pessoas que fazem uso, jovens que fazem uso abusivo do álcool e da maconha, né? Do crack, normalmente a gente tem um público mais velho, né? Adultos da faixa dos 30, 40 anos, esses são os que mais aparecem pra gente, né? A gente vê muitas crianças nas ruas, enfim, Cracolândia, esses espaços, tem muita criança nessa faixa aí, até menos, né, de 10 anos de idade. Essas crianças, elas têm uma prevalência maior de fazer a utilização, porque já está inserido nesse contexto. Já nasceram ali? Já nasceram ali, existem... E que para elas é o contexto da normalidade. É normal. Vivenciado. Como o álcool em muitas famílias é normal, para quem está crescendo ali, convivendo com aquilo, fica muito mais fácil e o acesso, né? Às vezes, Fábio, o álcool não está, a garrafa não está na mesa. Sim. Mas a atitude da família é uma atitude de doente, né? De doença do alcoolismo. Então, por exemplo, a ansiedade é muito grande no familiar. A questão depressão. da negação, como eu falei, não está acontecendo nada, a gente esconde debaixo do tapete, ninguém sabe que tem problema, né? A questão da facilitação, quanto mais eu dou, a maior a chance, como familiar, de que ele entenda que ele está se prejudicando, e não é exatamente ao contrário. Proporcionalmente, quanto mais eu der ao dependente do álcool a responsabilidade para que ele perceba onde ele está, melhor a condição de sair desse problema. Então, as crianças hoje, eu acho que é mais a classe C e D, né, que já estão ali e que não, na inseridas rua, mesmo. Na rua é muito triste mesmo, é muito triste mesmo. Ô Nilce, a gente tem esse entendimento, esse conhecimento. Muitas vezes o jovem tem acesso ao álcool em casa, na própria família. Os pais bebem lá uma cerveja, não são alcoólicos, mas bebem lá de vez em quando uma cervejinha, e aí o jovem vai lá e experimenta. Uma cervejinha, né? Não, falando do mais leve, digamos assim. Então, experimenta ou por curiosidade, ou até porque os pais só experimentam, não dá nada, enfim. Principalmente os meninos, não? Especialmente os meninos. Enfim, eu dei o exemplo da cerveja, mas existem outras bebidas e isso também acontece, né? E na droga? Então, o nosso foco, o foco do Al-Anon é sempre com álcool, né? Apesar de que hoje, apesar da mudança toda que tem acontecido no mundo, é muito difícil você encontrar um alcoólico puro, como se diz. O alcoólico hoje é cruzado. Então, ele faz uso de uma substância química e mais o álcool. Como eu falei, às vezes ele precisa do álcool para dar uma estabilidade entre o uso de uma substância e outra, né? Então, o Al-Anon tem esse foco para a família cuidar dos efeitos do álcool. E também tem os grupos de Nar-Anon, que são voltados para dos narcóticos anônimos, que tem esse cuidado com a família dos dependentes químicos, que é uma devastação muito pior do que a droga. Mas isso que eu falei agora existe. Jovens que aprendem a beber com os pais. Eu dei o exemplo da cerveja, mas existem outras bebidas mais fortes. Como eu disse também, às vezes a garrafa não está ali, mas está o comportamento alcoólico, né, que leva, e também a gente acredita, como a Organização Mundial da Saúde, que é uma doença que pode ser hereditária. Quer dizer, ela vem, já a sua pessoa desenvolve. Enquanto ela não faz contato com o álcool em si, ela pode não desenvolver, mas se ela fizer o contato, ela vai desenvolver. Fábio, e com a droga, em que medida isso começa dentro de casa, com adultos, com pais, com pessoas mais velhas? Ao longo dos anos houve um aumento significativo de usuários, principalmente de maconha, e acreditarem que dentro de casa
se tornou natural como o álcool, como existiu o álcool. E muitas crianças cresceram nesse ambiente e acaba sendo refém da própria dependência familiar e acaba fazendo a utilização. Porque se na minha casa, eu tenho por alguns exemplos aí de gente que começou a fazer a utilização de maconha porque o pai utilizava e a mãe utiliza, então não dá nada. E alguns amigos, por gostarem da substância, passam até a frequentar essa casa e acham que esse pai é mais legal que o dele, acha que essa mãe é mais legal porque menos careta. aceita, né, essa situação. Então a dificuldade vem aumentando ao longo dos anos e a cultura passou a se ter uma cultura de normalidade nesse uso e abuso de outras substâncias. E tanto é que algumas famílias que não têm o álcool instalado, por exemplo, fiz o ano passado o aniversário de 15 anos da minha filha e em nenhum aniversário teve álcool. Alguns convidados não participam. Exatamente. Por quê? Porque na festa não vai ter álcool. Então aí você vê, tá tão inserido dentro do contexto cultural dessa pessoa que ela acaba negando o dia a uma festa porque não vai ter o álcool. E se é uma festa de 15 anos, os jovens que vão estar lá não vão beber, porque é de 15 anos. Mas não é comum, atualmente, as festas de confraternização, que vai ser com muitos jovens, não ter o álcool. Então o jovem tem uma facilidade de acesso. Teve o uso do álcool, abre, né, as portas para as outras substâncias que pode gerar aí uma catástrofe. No seu trabalho já se sentiu em algum momento enxugando gelo? Já. É um trabalho. Tem alguns jargões nos anônimos que só por hoje, né? Eu vou fazer o meu melhor hoje. Se eu conseguir, neste hoje, ajudar de uma forma positiva com que essa pessoa consiga raciocinar e ter uma qualidade de vida melhor do que ontem, já é benefício, já é um sucesso, né, nos nossos atendimentos. Mauro, eu estive num programa na Paraíba, na Campina Grande, e o jornalista me perguntou exatamente isso, se eu não me sentia enxugando gelo, já que a população que bebe é muito maior do que a população que procura ajuda, e se eu não poderia entrar com um processo contra a Ambev. Eu mesma. Eu mesma. É uma questão cultural. Sim, ele te perguntou o que você respondeu. Exatamente isso, é uma questão econômica. Foi construída durante muitos anos. É uma questão econômica. São gigantes que o que a gente pode fazer, como o Fábio colocou, é fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente acredita. E a gente acredita que existe vida além do alcoolismo, que é possível viver bem, inclusive com o alcoólico na ativa. Que é essa a proposta do Alanô. Dá para conviver, dá para respeitar aquela pessoa que não consegue parar de beber e adequando a família a esse novo modo de vida, sem que isso interfira de forma negativa na formação da personalidade dos filhos que estão se formando, também na qualidade de vida em relação à vida, à sociedade, ao trabalho e tudo que está voltado para aquele alcoólico que acaba virando um centro de atenções, quer a gente queira ou não. O doutor Rodolfo, o que fazer quando se descobre que o filho está experimentando drogas? Bom, acho que a informação, né, ela vem de uma forma muito significativa, né, ajuda dos profissionais, mas os grupos de apoio a gente incentiva muito lá no AME também. Nós fazemos grupos para as famílias, para os pacientes, mas eu acho que a informação, buscar, né, pessoas que realmente conhecem desse assunto, né, que é complexo, e você precisa dessas pessoas para poder ter direção a seguir nisso todo, né, também. Onde passa por vários estágios motivacionais da pessoa, né, que não está nada interessada em parar de usar, até ela chegar ao momento em que ela vai e toma a atitude de mudar aquilo tudo, né? Começa a ter atitudes para mudar aquilo, né?
Qual que é o nível, o grau não sei se o termo correto, de reincidência ou de recidiva, né? De aqueles que pararam de usar álcool, tiveram um resultado, mas um belo dia, ou álcool ou droga, em um belo dia tiveram a recaída? Assim, de um modo geral, isso não no Brasil, no mundo, né, é uma taxa baixa, né? Não sei te precisar quanto, mas a gente tem que continuar sempre estudando também, a gente pesquisando para poder encontrar os caminhos, né, terapêuticos, fármacos, para que a gente possa, né, conseguir ter melhores resultados, né? Então entram as estratégias terapêuticas também, né? Mas eu acho que é um conjunto de ações aí também. O doutor Luciano tem algum dado específico aí? Sim, sim. O Alcoólicos Anônimos fez um inventário. Neste inventário, a gente tem um dado de recaída entre os seus próprios membros, né? 68% dos membros de Alcoólicos Anônimos não recaíram. 15% tiveram uma recaída apenas durante todo esse período. 5% 2 recaídas e 12% tiveram mais do que 2 recaídas. Entretanto, mesmo após essa recaída, esses membros retornam ao grupo e continuam ainda fazendo parte de Alcoólicos Anônimos. E esse inventário, ele envolve qual período? Quanto tempo? Eu tenho aqui, ele é um inventário atual, né, que foi feito agora, ele tem 2018 e de 2019, 2018 e 2019, é esse mesmo. É o nosso último inventário que nós temos, e aí ele levou em consideração todos os membros de Alcoólicos Anônimos do Brasil, né? Então foi passado para todos os grupos, e eles responderam, aí chegamos a esses índices, né? Que 68% não recaíram, então praticamente 30% dos membros de Alcoólicos Anônimos, durante a sua trajetória, aí tem pessoas de mais anos, menos anos, tiveram pelo menos uma recaída, pelo menos uma. Mesmo assim, eles voltaram a participar dos grupos. E as recaídas vêm aumentando, e quando aumentam, a mudança de estratégia rápida? O Alcoólicos Anônimos, ele tem já a forma de atuação. É a mesma, então, independente das recaídas, continua números, sendo firme ali, ainda mantendo suas tradições, volta para o grupo, ele é acolhido da mesma forma. Após a recaída, ele é acolhido da mesma forma. E muitos desses alcoólicos que recaem tem a família em Alanol, que Sim. também consegue lidar com isso e mostrar a importância que vale para todas as entidades. Sim, também, né? todas. Recaiu, não recaiu, não importa. A forma de atuação vai ser sempre, vai ser sempre a mesma, por acreditar neste método, nesse modelo. Essa questão de recaída o que acontece é porque as pessoas passam a falhar nesse processo de tratamento, nesse processo de recuperação. Se um alcoólico ele deixa de participar do grupo, deixa de praticar a metodologia no dia a dia, consequentemente ele vai começar a ter indícios e essa recaída pode ser constante. Então, todas as nossas instituições aqui que estão falando, ela tem uma metodologia seguida, vai ter um resultado muito positivo. As pessoas às vezes falham em não cumprir, né? Se eu deixo de ir me consultar com o Rodolfo há algum tempo, talvez eu vou ter uma dificuldade maior e eu vou estar facilitando uma recaída, e isso em toda a sociedade, né? Pode completar, doutor Rodolfo. Eu lembrei de um estudo, né? O Luciano estava falando agora, mas eu lembrei de um estudo que eu li esse ano, uma pesquisa no Irã. E eles verificaram que os pacientes, eles recaíam, a maioria, 70%, se eu não me engano, recaía nos 6 primeiros meses. Fase mais difícil. E depois de 2 anos e meio, a probabilidade era muito baixa de recair. E tem uma coisa que se fala muito no NA, também, né, no grupo de Narcóticos Anônimos, que é você frequentar a reunião por 90 dias, né? Eles falam 90 dias, 90 reuniões. Faz todo sentido quando a gente percebe que as taxas de recaídas altas estão aí nesse período. Também. Sim. Desculpa, Mauro. A questão do familiar. O familiar também recai emocionalmente. Sim. Ele não bebe, mas ele fica tão maluco quanto. E às vezes, essa recaída do familiar interfere de forma negativa. Se o alcoólico é bastante firme na sinalizar.
A mesma coisa no inverso. A Se o recaída do familiar é a autoestima do familiar, é isso? Não é o emocional mesmo. Emocional. Ele Emocional. cai, ele que começa a voltar a padrões antigos de controle, de muita ansiedade, de muita negação, de muita facilitação. Os conflitos são muito grandes. Imagina que você viveu a vida toda, casou-se com uma pessoa alcoolizada. De repente, esse álcool sai da história, a pessoa é uma pessoa nova. Começa do zero a formar tudo isso, o seu próprio emocional. Essa adequação é difícil. Muito complicado nesse primeiro ano de sobriedade. E se o familiar não tiver paralelo se tratando com isso, entendendo todo esse mecanismo, por isso a dificuldade também, dos dois aí. Né? Volta Nilson, a ficar louco. Aproveitando que você está com a palavra, sua despedida, sua palavra final, os seus canais. Eu queria muito agradecer, eu acho extremamente importante essa questão da informação. Quanto mais nós pudermos difundir o que existe de benefício, Alcoólicos Anônimos é um presente para o mundo, é uma das maiores entidades que tem comprovadamente resultados, assim como o Al-Anon proporciona, assim como Amor Exigente também dentro dos seus métodos, mas Alcoólicos Anônimos é extremamente reconhecido nesse sentido. E dizer para as famílias que se deem a oportunidade de se conhecer, que é isso que o programa faz. Nós estaremos no Carnaval, sim, funcionando com os grupos. Nós temos um site, www.al-anon.org.br. Há um canal de ajuda nesse site. Temos também mensagens no YouTube, são programas que as famílias podem... Qual canal? O canal é no YouTube Al-Anon. 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 Isso. E também no Facebook. São também a interatividade com as pessoas que querem tirar informações que, como disse o doutor Luciano, em épocas de feriados prolongados e carnaval, é a loucura. E estamos à disposição também aqui em São Paulo pelo telefone 3331-8799-011, né? Para dar mais a quem quer que precise. Se der essa chance, que é bastante importante. Doutor Luciano, palavra final e os seus canais. Bom, Mauro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês nesse bate-papo muito proveitoso. Quero aproveitar essa oportunidade de divulgar o site de AA, né, de Alcoólicos Anônimos, aa.org.br. Através desse site, lá nós temos todas as nossas mídias sociais, porque entra lá na internet, tem muitos que não são oficiais, né? Algumas pessoas se aproveitam aí de uma situação, mas todas as nossas mídias sociais estão no site aa.org.br. Também nós temos um telefone 24 horas, então se alguém tiver interesse em participar de algum grupo, um grupo mais próximo é o 011 3315 9333. Fábio? Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e o empenho para levar essa informação aí às famílias e aos ouvintes. E deixar o site da Federação de Amor Exigente, www.amorexigente.org.br. Dentro do site tem uma ferramenta que chama Localiza-E. Você digita o CEP da região onde e automático vai abrir o grupo mais próximo, então facilita muito de encontrar um grupo próximo e convidar os ouvintes para ir lá visitar um grupo. Os grupos que falaram aqui, aliás, não falou de taxa de participação, né? Não, são todos gratuitos. Exatamente. Então, vá visitar e buscar uma qualidade de vida. Às vezes tem um vizinho precisando de ajuda, precisando de orientação. Nós estamos de portas abertas. Dr. Rodolfo? Eu queria agradecer aí o convite, né, também de todos. É sempre uma satisfação e também avalia como muito importante poder ter esse espaço, né, para poder conversar, poder trocar essas informações, né, e agradeço. E também a doutora Ariela. Eu também queria agradecer, né, é um prazer. A gente sempre trabalha junto, né, através da experiência aí da família, dos pacientes, mas estar junto aqui nesse bate-papo é muito prazeroso. E frisar, né, que o AMI Psiquiatria Vila Maria é um ambulatório público, né, e não só o AMI, outras unidades
fazem assistência de dependentes, das famílias. Então, na dúvida, né, pode procurar a unidade básica, o postinho mais próximo da sua casa, que a equipe de saúde de lá vai conseguir encaminhar. Né? Então, não para quem está escutando a gente, está em sofrimento, ou família, ou a própria pessoa, para ter força, coragem, que a gente está aqui, né, para ajudar vocês, e que a gente faz esse trabalho com todo amor e um trabalho gratuito, né? Então, a gente espera que possa ajudar bastante pessoas aí nessa jornada. E pré-carnaval também, eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, né? Muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe, o Fábio Antunes, do Amor Exigente, a Nilce Totino, da Al-Anon do Brasil, o Luciano Neri, de Alcoólicos Anônimos, desculpe aqui o tropeço, e aos médicos, doutora Ariela Rassegal Galvão dos Santos e o doutor Rodolfo Yamauchi, ambos do AME, do bairro de Vila Maria, na Zona Norte, aqui da capital. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.